Servas na gestão 2006-2010 criou a sua própria história. A experiência desses últimos 8 anos do Servas é mais do que uma experiência de trabalho, é uma experiência de vida. A equipe que se dedicou a colocar de pé e levar ao fim os projetos importantes que foram criados nesses últimos 8 anos, é uma equipe formada por pessoas extraordinárias, que têm, sobretudo, um profundo comprometimento, um profundo amor por Minas Gerais. Do ponto de vista meu pessoal, foi uma experiência extraordinária ter tido a oportunidade de conviver com essas pessoas de uma forma assim tão próxima. E que eu desejo é que o Servas tenha uma longa vida e possa continuar prestando grande serviço à população de Minas Gerais. Cada um que passou contribuiu de forma positiva. Isso aqui é véspera de mais um evento. Hoje é o almoço de confraternização dos Servas. Nós estamos aqui sempre em véspera de estreia. Odete esqueceu de alugar um aparador de receber a comida. Nós estamos aqui 3 mentes pensando qual vai ser a solução. A gente não sabe até agora, os convidados estão chegando e eu vou ter que descer para recebê-los. Não sei como que eu vou entreter todo mundo. Agora, vamos acompanhar o depoimento dos funcionários que vão entrar para a história. Olha, corta essa, tá? Por favor, viu? Você Pode deixar que nós cortamos. Eu adoro contar essa história de como eu cheguei aqui no Servas, porque era uma coisa que não fazia parte dos meus planos, né? A minha intenção era continuar em Brasília, mas nós estávamos então em 2003, primeiro ano do governo Lula, setembro de 2003, para ser mais preciso, e aí eu recebo uma ligação da minha amiga Renata Vilhena, perguntando se eu tinha interesse de trabalhar no governo de Minas, mediante uma sessão entre o banco e o governo, e para atuar no Servas, né? E foi uma proposta inesperada, mas que eu fiquei interessada imediatamente em conhecer melhor essa proposta. E então cheguei aqui para uma conversa com a Andréia Neves. E o que tinha acontecido de fato era que ela tinha consultado o então secretário, o atual governador Antônio Anastasia, se ele conhecia alguém que pudesse trabalhar, fazer parte da equipe dela aqui no Servas, para ser a segunda pessoa da instituição, né? No cargo aí original de vice-presidente. E a conversa foi super legal, a Andréia disse que tinha gostado de mim, eu também gostei dela, e aí nós construímos aí, graças à articulação dos governadores, né, Aécio Neves, com a ajuda do Antônio Anastasia, a essa sessão pelo Banco do Brasil. E lá se vão 7 anos, né? O Servas é uma instituição muito interessante, porque aqui você atua como se fosse uma ONG, né, uma instituição típica do terceiro setor, né? Nós somos, na verdade, uma associação sem fins econômicos, mas ao mesmo tempo com um grande compromisso em relação às políticas públicas. Ao longo desses 8 anos, nós caminhamos a passos largos, né? Nós criamos, inclusive, estabelecemos uma nova referência para instituições de perfil do Servas, né? Nós somos hoje uma referência positiva e que com certeza extrapola Minas Gerais, né? Nós já recebemos aqui a primeira-dama de Brasília querendo aprender conosco, né? Nós já recebemos aqui a Fundação Xuxa Meneghel querendo aprender conosco. Nós já recebemos aqui instituições do estado de São Paulo também querendo aprender conosco. Ou seja, isso nos mostra que nós estamos atuando de uma forma inovadora, criativa e atuando naqueles espaços que realmente precisamos atuar. Naqueles vazios onde ali ninguém ainda conseguiu atuar para resolver aquela questão social, né? E aí a gente propõe, né, uma ação, sempre em parceria, e buscando prestar contas, né, implementando isso de uma forma transparente, ética e ágil, né? Eu acho que o grande mérito do Servas é não fazer nada sozinho, sempre nesse diálogo, nessa articulação com o governo e iniciativa privada e sociedade civil, e buscando, antes de implementar um programa, fazer, ainda que breve, mas fazer um diagnóstico daquela situação. Nós temos clareza que a gente precisa atuar na escala do problema, né? A marca Servas, somada à marca Governo de Minas, ela aumenta a responsabilidade de nossas ações, né? E nós temos consciência disso. Eu acho que, para mim, Dulcijane Vaz, economista, 43 anos, funcionária de carreira para o Banco do Brasil, o que significou Servas na minha vida? Eu acho que eu saio daqui muito mais madura,
e com uma experiência fantástica que eu vou levar para o resto da minha vida, mas não somente no campo profissional, como pessoa. Eu saio daqui acrescida, eu saio daqui gigante como ser humano, porque todas as situações que eu me deparei com elas me permitiram crescer a partir daquela situação, né? A partir seja um projeto, seja uma negociação, uma articulação, seja até mesmo conflitos que existem, né? Dúvidas, questionamentos. Eu acho que tudo isso me fez aprimorar, me fez melhorar como ser humano, como cidadã e como profissional. Eu acho que essa é a parte mais valiosa dessa minha bagagem, né? Olha, eu queria dizer que ter passado pelo Servas foi para mim um dos momentos mais importantes e significativos da minha vida, porque foi um momento em que procurávamos estruturar os Servas de um ponto de vista técnico, ou seja, que os projetos aqui pudessem ter pudesse ter o desenho que todo bom projeto deve ter para dar bons resultados. Então, na época, estruturamos o projeto da boa idade, que é um projeto que a gente via que era necessário estruturar uma ação mais consistente para os asilos e casa de repouso para os velhos. Disso, então, evoluiu para o Digna Idade, e eu fico feliz de ter visto que foi uma sementinha que foi plantada e que deu resultado. O programa também do Vita Sopa, na época estruturamos aquele programa, vimos que demos resultado, né? O programa também muito importante, que foi de alguns projetos para os municípios, que nessa época era necessário uma ação, que também estive envolvido com esse projeto. Então, ter passado aqui na diretoria do Servas foi a minha alegria, e fico muito feliz de participar desse momento. Espero que seja uma instituição que continue aí sempre prestando os bons serviços para a população de Belo Horizonte e de Minas. Eu entrei no Servas, me surpreendi com a qualidade do trabalho desenvolvido aqui e com o alcance dos programas que é feito aqui, que realmente fazem a diferença para todas as crianças, adolescentes, idosos, todo o público-alvo. As pessoas aqui são muito comprometidas, o ambiente de trabalho é maravilhoso. Eu fui muito bem recebida aqui e há 10 minutos atrás estava comentando com os colegas que eu morro de saudade daqui. Foi uma época muito boa, não só pelas pessoas, mas para a gente sentir que faz parte realmente de todo esse contexto aí que faz a diferença. Então, a minha mensagem aqui para os Servas e para todos aqueles que virão depois dessa administração é que continuem esse trabalho maravilhoso que vale a pena. Trabalhei aqui no Servas durante 2 anos e meio, na assessoria jurídica. Trabalho no governo e vim para o Servas. Foi uma experiência muito bacana, muito interessante. Foi o meu primeiro e único trabalho na área da assistência social. Servas é uma casa de grandes amigos, de pessoas muito preparadas e muito especiais. Então, a experiência que eu levei daqui, que eu carrego comigo até hoje, é uma experiência muito enriquecedora. A minha experiência no Servas, durante 26 anos, foi a mais feliz da minha vida. E a trabalhar na gestão de Andréia Neves foi importantíssimo. Ela deu ao Servas um outro sentido, uma outra dimensão. E isso faz com que todos os nossos funcionários também tenhamos um engrandecimento com tudo isso. Queria agradecer ao Servas, essa casa que nos recebeu tão bem, através da Andréia, que me convidou para vir para cá. Juntos fazemos o Vozes do Morro. Eu sei que se não fosse essa casa aqui, o morro estaria em outros momentos. Mas essa casa, através dessa sala que nós estamos aqui, através dessa casa, da equipe que trabalha, principalmente da Andréia, principalmente da Aninha, principalmente pela Mariazinha, que abraçou o morro também. Os morros cariocas hoje sentem falta de ter uma equipe como essa lá. Eles sentem falta, eles não conseguem fazer o que o Minas fez, porque aqui nós temos uma equipe maravilhosa.
E as favelas mineiras só estão começando a mostrar o que elas podem produzir de arte, cultura e de solidariedade e cidadania. Queria deixar um abraço a toda a equipe do Servas, a todos aqueles que nos acolheram. O tempo que nós passamos aqui, nós aprendemos muito. Nós tivemos altos e baixos, mas mais altos do que baixos. Isso é muito importante. E queria deixar uma mensagem. Quando eu entrei aqui, eu entrei com um propósito. E Deus, que é o maior de tudo, Ele ensinou que o propósito nosso é servir Ele sempre, servir bem as pessoas. E eu estou feliz demais de encerrar o ano de 2010, ter encerrado o ciclo do Voz do Morro 2010, com a certeza de que Deus foi a nossa maior força, que Deus que nos apresentou esse espaço. Agradecer aos funcionários, aos faxineiros, a equipe de apoio, a equipe de compras, a diretoria, aos jornalistas que trabalham nos Servas, as recepcionistas, que muitas vezes as pessoas passam e não as enxergam, mas o trabalho delas é de suma importância. A todos que trabalham aqui dentro, um abraço para vocês. Quero deixar bem claro que aqui eu fiz, não foi uma amizade, fiz uma família aqui. Se eu estiver em algum outro lugar e não estiver perto de vocês, eu irei passar aqui sempre para dar um abraço em cada um de vocês. Vocês são muito importantes na minha vida. E mais ainda, importantes na vida das pessoas que moram no morro. Porque aqui a gente aprendeu que não existe comunidade carente, existe comunidades em avanço. É com muita alegria e satisfação que eu tenho meu depoimento sobre esse trabalho grandioso que a gente executa aqui no Servas. Na Gerência de Assistência Social, GAS, como é conhecido esse nosso setor, responsável e considerado como coração do Servas. É aqui nesse setor nosso que todas as entidades encontram a porta de entrada do Servas. Nós recebemos as entidades, nós cadastramos as entidades, nós analisamos e nós tentamos colocá-las dentro dos programas já existentes, das doações possíveis e viáveis no momento. Mas eu falo que, além de ser o coração, é com o coração que a gente executa essa função. Nós temos uma responsabilidade por mais de 4.000 processos, que significam 4.000 entidades atendidas, somando aí as inúmeras vezes que elas são atendidas com os diversos programas e as diversas doações. Nós temos uma equipe muito coesa, muito unida, muito dedicada. Nós somos realmente obreiras, Eu digo isso em nome de toda essa equipe do Servas, porque a satisfação que a gente tem um fruto do trabalho, que é o sorriso da criança atendida pela creche, que é o aperto de mão do idoso da entidade que é assistida, das crianças da PAI, dos pais e dos dirigentes que reconhecem que, embora a gente não conheça cada uma, como a gente gostaria de conhecer, visitando, estando muito próximo dos dirigentes, nós temos aqui, como eu disse, essa porta aberta. E porta aberta e coração aberto, procurando cumprir essa missão mais importante que nos é integral no sentido de complementar as políticas públicas do Estado. E a gente tem certeza que, fruto desse trabalho, a gente leva até a ponta, até o atendido, essa responsabilidade de tornar a vida de cada um deles um pouquinho, mas cada vez mais, melhor. Minha vida para os Servas foi significativo. Foi um paradigma, mudou, na verdade, até a minha forma de ver as coisas, porque o Servas ele tem um trabalho social de fato, ele é presente nas instituições, nas creches, asilos, a PAI, Centro de Referência Independente Químico, ele realmente ele atua fortemente, ele tem ações eficazes, E eu minha origem foi, veio da agricultura, eu passei pela iniciativa privada por muitos anos, depois tive uma passagem aí pelo judiciário, depois pelo executivo, e tive a honra de ser convidado aqui pela Andréa Neves, nossa presidente, para estar coordenando um programa que eu já conhecia desde a origem, que era o Vita Sopa. À época, nós ajudamos, na época, a criá-lo lá na Associação Comercial da SEASA, em 92. E vindo para cá, realmente foi uma realização de um sonho, porque, na verdade, nós conseguimos, aqui com a determinação firme da Andréa, transformar aquele sonho de vários, de muitos, em realidade, que era justamente expandir o programa, interiorizá-lo,
né? Antigamente era só uma fábrica em Contagem, com o dedo da Andréia passou-se aí para 3 unidades, né? Montes Claros, Janaúba e Uberaba. Teve uma dimensão também muito grande numa transformação em relação à produção, né? Houve um viés diferente, que era buscar realmente a otimização de processo, a produtividade. Então hoje a gente já está atingindo aí a quase 16 milhões de refeições doadas a entidades, né? Aquelas que a gente citou aí, creche, asilo, a paz, centro de referência independente químico, atuando permanentemente, uma vez atingida a entidade não para mais. Então há um serviço monitorado, há uma ação realmente que você vê resultado, né? Ele é tangível. Isso é importante, né? Principalmente num país que a gente vive aí com tanta desigualdade social, né? É importante você estar, para mim é uma honra muito grande, foi uma honra, né? Participar, ter tido a oportunidade de participar de uma gestão tão séria. Eu devo obrigação, os pessoal todos me odeiam, mas o mais que eu devo obrigação é a dona Andréia. Porque o que a dona Andréia fez para mim, eu nunca não esperava do meu filho morrer. Ela foi até no último dia. Eles não me largaram, o pessoal do céu. Eles mataram meu filho e ela não me largou. Fez tudo por mim. Eu casei, criei meus filhos e falei assim, a coisa, tudo que eu precisei ter foi aqui no céu. Foi o primeiro serviço da minha vida que eu arrumei foi no céu. E não posso, irmão, eu disse que eu tenho a maior paixão por causa do céu. Aqui era uma caixa d'água, que essa caixa d'água jogava água para a secretaria toda aqui. A secretaria toda jogava água aqui, eu chegava aqui, nós íamos almoçar, nós pegávamos serviço meio-dia. Nós chegávamos aqui, ia almoçar e tal, depois nós pegávamos serviço, era de 1 às 6 horas da tarde, ia embora. Aqui já foi muito bom, foi tudo que eu tive na minha vida foi ganhar daqui do céu.